Olá, professor. Nosso grupo escolheu o seminário 15, que fala sobre de onde vêm as doenças. E eu vou falar um pouco sobre de onde vêm as doenças infecciosas. Bom, a maioria dessas doenças, elas têm origem entre os animais, principalmente quando começamos a domesticação de animais e a agricultura. O motivo disso é que só com a domesticação de animais e com a agricultura atingimos uma densidade populacional grande o suficiente para manter uma epidemia, além do contato maior e mais frequente com os animais, que são fonte de doenças. Ainda mais recentemente, o compartilhamento de seringas e outros procedimentos intrusivos agravaram a dispersão de doenças. E agora eu vou falar alguns estágios que a doença é dividida. O estágio 1, o micróbio está presente no animal, mas não infecta o ser humano. O estágio 2, o micróbio em condições normais pode ser transmitido de animais para humanos, mas não circula em humanos. Estágio 3, o micróbio pode passar para o ser humano e sofrer alguns ciclos de transmissão entre os humanos, mas o ciclo do humano não se mantém sozinho. 4. Uma doença que tem ciclos de animais para humanos, mas também pode circular apenas entre humanos. Estágio 5. Patógeno, exclusivamente humano, mas não é mais encontrado em animais. Estágio de transmissão de doenças infecciosas. O micróbio pode se tornar exclusivamente humano de duas formas. Ou ele já infectava um ancestral de humano e chimpanzés, ou foi transmitido por outro animal e se especializou e divergiu dentro do ser humano. Quais os motivos para uma doença mudar ou não de um estágio para o outro? O primeiro é a proximidade entre espécies. A maioria das doenças que nos atingem é de origem primata. Como somos primatas, é mais fácil para um vírus saltar de um chimpanzé, como o HIV fez, do que de uma planta. Assim, por mais que nossa convivência com o chimpanzé não seja frequente, quando nos encontramos, a diferença entre ambos organismos não é uma grande barreira para os micro-organismos. No caso de doenças vindas de animais distantes, o mais comum é que elas passem por um intermediário mais abundante ou convive conosco mais frequentemente, como a raiva, originada nos morcegos e adquirida através dos cachorros. Pense com a possível fonte da doença. Com a domesticação dos animais, passamos a ter muito mais oportunidades de contrair micróbios deles, como o influenza, causador da gripe, que pode ser transmitido por patos e porcos, ou a varíola, nos casos de animais que têm menos contato conosco. É menos provável que haja uma mudança de estágio. É mais fácil evitarmos contato com morcegos em um surto de ebola ou sacrificar um monte de porcos e galinhas no caso da gripe aviária, do que se surgisse um vírus que infectasse cães e tivéssemos que sacrificar os pets. Pense no que as crianças achariam. O vetor transmissor do micro-organismo também é importante. Doenças como a dengue e a febre amarela estão restritas a regiões onde ocorre o pernilongo. Já o HIV, por mais que saibamos que é transmitido sexualmente, não é o tipo de prática que pode simplesmente ser eliminada. Um ótimo jeito de entender como causar pandemia é o jogo em Ash Pandemic 2. Nele, escolha um micro-organismo causador de doença e seu objetivo é infectar e matar a humanidade. Doenças que causam sintomas muito aparentes sofrem penalidades como aeroportos fechados e desenvolvimento de vacinas, enquanto características que facilitam o espalhamento, como o espirro, são valorizadas. Átila Lamarino. Falta de higiene, limpeza. A limpeza é muito importante na prevenção de infecções, tanto a higiene pessoal das casas, dos alimentos e da água, como a limpeza da comunidade em que vivemos. Exemplos, saneamento, são muito importantes. Muitas infecções do intestino são transmitidas de uma pessoa para outra por causa da falta de higiene e de saneamento básico. Muitos micróbios e parasitas são transmitidos através de fezes de pessoas ou animais infectados. Eles podem ser levados das fezes de uma pessoa para a boca de outra pessoa, quer através dos alimentos, da água, das moscas e outros animais, quer diretamente através das mãos lavadas. Basta uma quantidade minúscula e invisível de fezes entrar na boca para infectar uma pessoa. A forma de transmissão chama-se transmissão fecal-oral, das fezes para a boca.
As vias de transmissão fecal-oral podem ser resumidas no seguinte diagrama. Contém uma figura no PowerPoint onde explica todo esse ciclo da infecção da doença. Qual é a origem da cólera, da diarreia e do parasita intestinais? As fezes. 1 grama de fezes de uma pessoa infectada pode conter vírus, bactérias e parasitas intestinais. Doenças comuns de transmissão fecal-oral. Essas são algumas doenças que são frequentes na comunidade e que estão diretamente relacionadas com a falta de higiene e de saneamento, isto é, são doenças de transmissão fecal-oral. Diarreia, cólera, disenteria, febre, hepatite A, lombrigas e outros parasitas intestinais. A transmissão dessas doenças pode ser muito direta. Por exemplo, uma criança que tem diarreia e não lava as mãos com sabão depois de defecar, oferece um biscoito ao amigo. Os seus dedos ainda sujos com fezes estão cheios de micróbios. Alguns destes ficam agarrados ao biscoito. Ao comer o biscoito, o amigo engole também os micróbios. Em breve, o amigo também terá diarreia. Conceitos básicos de higiene. Higiene pessoal. Lavar sempre as mãos com água corrente e sabão antes de comer, de preparar alimentos e de dar comida às crianças, bem como depois de utilizar a latrina, de defecar ou limpar o bumbum da criança. Não basta passar os dedos por água, é necessário esfregar as 2 mãos com sabão ou com cinza. A falta de sabão não deve ser obstáculo para não lavar as mãos. É sempre melhor lavar as mãos em água corrente, se não existirem torneiras. Existem invenções muito simples, como, por exemplo, fazer um pequeno furo perto da base de uma garrafa plástica de 2 litros, pendurar a garrafa, enchê-la com água e fechar bem a tampa. Sempre que quiser lavar as mãos, abrir um pouco a tampa da garrafa para que entre ar e um jato de água escorrerá através do pequeno furo, como se fosse uma torneira de pouca pressão. Tomar banho e dar banho às crianças todos os dias. Para prevenir o tracoma, é importante que as crianças tenham sempre as caras lavadas para evitar que a doença se transmita de uma criança para outra. Escovar bem os dentes todos os dias e sempre depois de comer doces. Corte as unhas frequentemente. Os micróbios e ovos dos vermes escondem-se muitas vezes debaixo das unhas compridas. Mudar e lavar frequentemente a roupa pessoal, as toalhas e os lençóis sempre que possível. A roupa deve ser lavada em casa com água limpa. Não tomar banho nos charcos, nas valas de drenagem ou nas águas provenientes dos esgotos. Evitar que as crianças brinquem ou tomem banho em pequenos lagos e rios. Há pessoas que não podem evitar este contato, por exemplo, pescadores de água doce, cultivadores de arroz, pessoas que trabalham nas plantações de cana ou que tenham que cortar caniço em zonas pantanosas. Essas pessoas devem ser aconselhadas a usar botas de borracha para se protegerem. Se for possível, nunca deve estar descalço, nem deixar que as crianças andem descalças. Despiolhar frequentemente toda a família. Os piolhos e as pulgas são portadores de doenças. Não cuspir para o chão. A saliva pode transmitir doenças ao tossir ou espirrar. Deve-se cobrir a boca com a mão, ou com um pano ou lenço. Se for possível, lavar as mãos com sabão logo a seguir. Também tem a opção do álcool em gel, que hoje em dia está muito utilizado. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Olá, pessoal, eu vim apresentar a nossa experiência sobre o plano de aula do Seminário 15, que fala de onde vêm as doenças. A nossa experiência vai ser com um copo de água, que vai representar o vírus, de como ele contamina as coisas dentro de casa. Um exemplo, o celular, a colher, o prato, o copo, até mesmo a jarra. Tudo que tem em casa pode estar contaminado com algum vírus. E pode passar pra gente, claro. Ó, contamina o celular, colher, o prato, o copo, até mesmo a jarra, sem a gente perceber. Com a lanterna, eu vou mostrar pra vocês como que aparece quando tá contaminado. Olha o jeito que fica o celular. A colher fica com umas manchinhas, não sei se dá pra
pra ver direito. O prato também fica, o copo, olha como que ele fica contaminado sem a gente perceber. A jarra também. E agora eu vou chamar a Lorena aqui para ela fazer uma simulação de como que a gente se contamina sem a gente perceber e a gente passa sucessivamente para as outras coisas. Um exemplo, quando ela vai comer. Ela pega... Pode fazer a simulação. E até quando ela mexe no celular. Ela se contamina com o vírus, quando pega o copo, até eu vou pegar, ó. Pega a jarra, daí ó, quando pega uma folha, por exemplo, ela vai escrever alguma coisa. Aí ela vai se contaminar, ó. Olha o jeito que fica a folha. Não sei se dá pra ver. Ela fica contaminada. E tudo que a gente encosta vai contaminar em outras coisas. Passa sucessivamente. E assim é o nosso experimento que a gente trouxe hoje pra aula.